Campina Grande, quarta-feira, 18 de setembro. Hoje comemora-se o Dia dos Símbolos Nacionais e também o Dia da Televisão. Gostaríamos de lembrar a todos que recentemente nós tivemos a tristeza de ver o nosso hino nacional, que é um dos símbolos da nossa pátria, sendo interpretado completamente de forma deturpada. A letra alterada, que não traduz aquilo que realmente o autor deste símbolo nacional jamais gostaria que fosse deturpada. Também hoje é o dia da televisão. Graças ao sistema de telecomunicações, nós hoje temos a oportunidade de adentrar em seu lar e também de nos comunicarmos através da internet para todo o mundo, e inclusive em tempo real. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo o cantor e pastor de saudosa memória Feliciano Amaral, louvando a Deus, e também estaremos ouvindo hoje a primeira parte de uma mensagem, de um estudo que nós ministramos em nossa igreja, que tem como título Estado Intermediário. Muitas pessoas não sabem qual o destino da sua alma após a morte. E nesse estudo nós vamos estar falando claramente à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, continue conosco, não mude de canal. Gostaríamos antes de lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores da TV Master, que nos ajude a manter este programa no ar. É com dificuldade que nós temos levado esta palavra diariamente a muitos, milhares de telespectadores. E é por isso que eu faço um apelo para que você ore intercessoriamente para que nós permaneçamos no ar. Mas também você poderá nos ajudar contribuindo com a sua generosa oferta. Você poderá procurar a agência bancária, agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer a sua solidariedade, orando, intercedendo e contribuindo para que o nosso programa permaneça no ar. Sem mais delongas, quero deixá-lo com o cantor Feliciano Amaral. Aceita Cristo e também o seu amor. Aceita já, que o teu coração se abra para este dom, pronto para crer, pronto a receber. Faze esta oração do silêncio do coração, dizendo: ó Senhor, eu te quero, eu te aceito. Pela fé eu tomo Jesus como Salvador. Perdoa-me, Senhor, me enchendo com teu amor. Agora vem Jesus, eu te aceito. Há uma frase que alguém atribui a Rui Barbosa, não sei. Essa frase diz assim, e essa frase ficou comigo porque no dia do meu casamento o Senhor tomou a mão da minha esposa e disse: faça o seu esposo feliz. Ele disse: a felicidade consiste em fazer os outros felizes. Se você é crente e é feliz, por que não fazer outros felizes também? É uma ordem de Cristo. Vai pregar o evangelho a toda criatura. Faze
esta oração no silêncio do coração, dizendo: ó Senhor, eu te quero, eu te aceito. Pela fé eu tomo Jesus como Salvador. Perdoa-me, Senhor, me enchendo com seu amor. Agora vem, Senhor, eu te aceito. Ficamos estarrecidos com a recente decisão tomada na Colômbia, aprovando a lei do aborto até a 24ª semana. Parece-nos que a sociedade, rendida à cultura do relativismo, da desvalorização da vida, aplaudiu essa decisão. Porém, esta é uma decisão que desvaloriza a vida, que oprime os inocentes. Em nome da liberdade e dos direitos humanos, se nega o mais sagrado dos direitos humanos, o direito à vida. Um bebê com 5 meses, com 6 meses, está plenamente formado. Alguns nascem com 5, 6 meses e sobrevivem. O aborto é a lei do assassinato de inocentes. É um crime perverso, desumano, por motivos, na maioria das vezes, torpe, absolutamente torpe. É quase incompreensível, mesmo à luz da ciência tão avançada que prova que esse feto tem sentimentos, tem reações, sente dor, é assassinado com requinte de crueldade no sacrário do ventre materno, no lugar onde ele deveria receber acolhida, proteção, direito à vida. Lá no passado, nas religiões pagãs, havia uma divindade chamada Moloque, onde os pais colocavam seus filhos em braços ardentes para morrerem ao som de batuques nos braços incandescentes e encandecidos daqueles deuses pagãos. Hoje, estamos sacrificando os inocentes. São milhões e milhões de abortos todos os anos. A terra está encharcada e bêbada do sangue dos inocentes. Ai daqueles que decretam leis injustas. Ai daqueles que apoiam leis injustas. Ai da sociedade que aplaude a cultura da morte. Nós deveremos dar um brado de inconformismo com esta onda de desvalorização da vida, da promoção da cultura da morte. Nosso coração é oprimido, machucado e ferido por esse entendimento que reduz o ser humano a nada, que olha o feto como uma verruga pestilenta que pode ser expulsa e expurgada, que olha o ser humano que está no ventre e o esquarteja, ou o envenena e o suga do ventre materno como uma massa nauseabunda e fétida, em nome de direitos humanos. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Eu levanto esse brado ao seu coração, hoje é dia
de valorizar a vida. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 32, onde nós estaremos nessa noite no estudo Fiel Palavra, comentando e trazendo para a edificação de todos nós o tema, o estado intermediário. E eu vou ler esse texto porque, ao meu ver, não há um texto tão claro, mais do que esse, que nos fale sobre o estado intermediário. Vamos ler, portanto. Quem estiver em casa pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas 16, versos 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Podem sentar, irmãos. Como eu disse há pouco, para mim esse texto é o mais claro que nós possamos imaginar para tratar desse tema, estado intermediário. Por que nós afirmamos isto? Porque foi Jesus quem fez essa história, quem descreveu, essa história, e ele deu nome às pessoas. Só não vemos aqui o nome do rico, mas ele deu nome a Lázaro, ele deu nome a Abraão. Então, se ele deu nomes, é porque essas pessoas existiram. Alguns imaginam que isto é uma parábola. Não se trata de uma parábola, é um fato real, em que Jesus descreve o estado em que nós nos encontramos após a morte. E é por isso que você que está me assistindo agora em casa deve pensar seriamente. E eu queria fazer essa primeira aplicação: onde você passará a eternidade? Qual será o futuro? Qual será o seu destino após a morte?
Isso é um problema que nós temos que tratar aqui enquanto estamos com vida, porque a própria Bíblia nos diz que depois da morte, seguir-se ao juízo final. Então tem que tratar desse assunto hoje, agora, enquanto eu estou vivo. Então nós vamos fazer algumas observações à luz dessa história e após faremos também algumas aplicações, que é o que nos interessa. Não adianta a gente aqui fazer uma pregação, não adianta no sentido assim de não tentarmos fazer ou extrair alguma aplicação para a nossa vida, porque nós vamos apenas ficar com o conhecimento, mas esse conhecimento ele tem um feedback, ele tem uma resposta. Eu não devo apenas tomar conhecimento, mas inclusive me enquadrar naquilo que eu estou sabendo, naquilo que eu estou sendo esclarecido. Então, Jesus descreve essa história de dois personagens que estavam aqui, nesse mundo como eu e você estamos respirando o fôlego da vida. Um se destacou porque era riquíssimo, e outro porque era um pobre mendigo que vivia esmolando à porta daquele homem rico, conforme vocês ouviram. O homem rico, como já ouvimos, não tem o seu nome citado por Jesus. Esse homem o seu nome ficou no anonimato, porque esse homem rico pode representar todos aqueles que desprezam a palavra de Deus. Não é preciso ser rico, porque eu conheço pessoas paupérrimas que não querem nada com Deus. Então, o nome deste homem que ficou no anonimato representa todos aqueles que desprezam o conhecimento da palavra de Deus. Enquanto que Lázaro era um mendigo, mas era um servo de Deus. Ele tinha o conhecimento da palavra, ele cria na palavra. E, de acordo com o relato bíblico, nós vimos que ambos morreram. Preste atenção, inicialmente, essa é uma das aplicações. O mesmo chão que come as carnes e o corpo do pobre, vai também comer o corpo e a carne dos ricos. Todo homem está ordenado a morrer uma só vez. Então, vai ser sepultado. E após 24 horas, esse corpo começa a entrar em decomposição. Não importa se você teve um funeral, o mais concorrido, cheio de grinaldas, de flores, e muita gente, muitos parentes, familiares e amigos que foram ao velório, como aquele que morreu como um indigente. Aqui a morte não faz distinção. Possivelmente aquele homem rico deve ter tido não apenas um funeral à altura do seu estado de riqueza, como também talvez um túmulo bem trabalhado de mármore, com aquela lápide escrita em letras douradas, como a gente vê nos cemitérios. E o pobre mendigo morreu como um indigente. O que nos chama a atenção aqui é o quanto esses homens viveram a realidade da sua passagem por este mundo. O homem rico vivia regalado esplendidamente, com orgias, todo dia se banqueteava, e possivelmente ele era avarento, ele não queria saber de Deus, enquanto que o pobre mendigo Lázaro era um servo de Deus, e ambos morreram. Porém o destino após a morte é que foi distinto, foi diferente. Um foi para o céu, e estava no seio de Abraão, segundo personagem que Jesus citou aqui nessa passagem. Então, tanto Lázaro existiu, quanto Abraão também. E o rico lá no Hades teve uma visão, vocês conhecem, de Lázaro no seio de Abraão. E ele teve aquela visão e viu que o estado em que ele se encontrava era lugar de tormento. Lugar de tormento. E esse lugar de tormento por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim. E o rico desejou, naquele momento, que ao se dirigir a Abraão, ele ouvisse o seu clamor lá no inferno e pedisse e atendesse ao seu pedido.
E qual foi o seu pedido? Pai Abraão. Chama a atenção dos irmãos uma outra aplicação. Aquele rico era filho de Abraão. O estudo não permite eu entrar aqui em detalhes, mas a gente já fez outros estudos aqui mostrando que quando Deus chegou para Abraão e disse, olha, vede, ele era, além de ser avançado em idade, estéril, a sua esposa Sara era estéril. Mas ele chegou para Abraão e disse, veja se você pode contar as estrelas dos céus, tal será a tua posteridade. E depois o Senhor chegou e disse, Abraão, veja se você pode contar a areia que está na praia do mar. Se você conseguir contar e enumerar toda essa quantidade, toneladas e mais toneladas de areia, tal será a tua posteridade. De sorte que aqui nós vemos duas situações. Filho de Abraão, porque é filho pela árvore genealógica. E filho de Abraão, aqueles que creram no Deus e tiveram a mesma fé que Abraão, entende? Então, aquele homem rico, ele era filho de Abraão, mas filho por hereditariedade. E onde ele estava? No inferno, lugar de tormento. Ou seja, o homem não vai para o inferno ou vai para o céu por direitos que ele talvez seja, como o próprio Abraão era pai de numerosa geração, mas filhos que foram gerados de geração em geração. E de lá ele teve aquela visão e disse, pai Abraão. Por isso que ele se dirigiu, pai Abraão, porque ele era filho de Abraão. Ele não ia se dirigir a Abraão como, ei, senhor Abraão, mas ele, pai Abraão. Permita que Lázaro toque com o seu dedo nesta água cristalina, na minha língua, para que se refrigere a minha alma. O estado de ambos era fisicamente o mesmo, mortos. Porém, o destino espiritual, um estava no céu e o outro no Hades. E ele fez esse pedido e Abraão então lhes disse, filho, lembra-te que na vida tiveste bens e Lázaro igualmente males. Além disso, agora ele está confortado, consolado e tu em tormento. E além disto, além do mais, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem nem os de lá passar para cá. Eu poderia nessa noite fazer aqui uma ilustração, porque em sonho Deus me mostrou, assim que eu me converti, a situação de quem está no Hades ou no inferno. Eu era recém-convertido, eu já preguei aqui numa ocasião, até ilustrei para vocês, e mostrei que se eu tivesse um papel como esse aqui em minhas mãos, e eu ateasse fogo, riscasse um palito de fósforo e esse papel pegasse fogo, eu saberia que jamais essas cinzas se tornariam como esse papel aqui. Ele seria queimado e destruído. E foi isso que Deus me mostrou, a situação de quem está no inferno. Por isso que ele disse, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, um abismo é algo que você é quase que intransponível. E no sonho que Deus me mostrou, eu entrava em um túnel de pedras cinzentas. Isso ficou bem gravado na minha memória. E eu descia, e descia, e descia. Quanto mais eu descia, mais profundidade havia. É por isso que lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, nos diz, para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. E eu descia profundamente, descia, quanto mais eu descia, mais profundidade havia. Se eu passasse o resto da minha vida dizendo que descia, descia, e a proporção que eu ia descendo aquelas rochas, aquele túnel rochoso, ele ia ficando assim, com a cor tipo o sol quando se põe, ficando aquela cor rubra, aquelas pedras cinzentas, elas iam tomando um colorido assim rubro. E quanto mais eu descia, mais profundo havia, mais profundidade. Mas chegava um momento em que aquelas rochas, elas se
se espalhavam e se abriam. E nesse sonho eu via milhares e milhares de cabeças de seres humanos, puxando os cabelos, gritando desesperadamente. Eu me arrepio todinho só em citar isso. E aí foi que eu compreendi porque Abraão disse: entre nós e vós há um grande abismo. Um grande abismo. Porque aqueles que estavam ali, como eu passei muito tempo no sonho para descer até a profundidade, e eu via como se fosse uma lareira queimando, lugar de tormento. A Bíblia diz que lá há fogo e ranger de dentes. Por isso aquele rico disse: pai Abraão, manda Lázaro vir, porque ele sabia que jamais ele poderia sair dali para estar com Abraão. Por isso que ele disse: manda Lázaro vir até aqui. E Abraão simplesmente respondeu: filho, lembra-te de que na vida tiveste bens e Lázaro igualmente males, e além do posto está posto um grande abismo. Esse abismo é o que eu vi em sonho. E quando eu estava ali, por isso que eu citei esse exemplo, sabia que quem chega ali naquele estado em que se encontra do inferno, ele sabe que jamais sairá dali. É como quem queima um papel e jamais esse papel volta a ser como tal. Por isso, você que está em casa nos assistindo agora, pense seriamente: qual será o destino da sua alma? Qual será o futuro da sua vida após a morte? Mas não fica por aí. Aquele rico se lembrou de 5 irmãos seus que ficaram aqui. E aí ele apelou para Abraão, outra vez: pai Abraão, manda Lázaro então falar para 5 irmãos meus que ficaram lá na terra, para que eles também não venham para este lugar de tormento. E Abraão simplesmente disse: eles têm Moisés e os profetas. É que naquela época só havia o Pentateuco. Moisés escreveu os 5 primeiros livros e os profetas maiores e menores. Então eles têm lá as escrituras, leiam-na, examinem-na. E eles então, se lerem e observarem, eles não virão para este lugar de tormento, como você está aí. E ele ainda fez uma outra apelação: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos ressuscitasse e fosse ter com eles, eles poderiam se arrepender. Ao que Abraão lhes disse: ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não iriam crer, não iriam se arrepender, como você ouviu e nunca abriu o coração para crer. Parada essa descrição desse texto, eu queria que você pensasse comigo que céu e inferno são 2 lugares que você encontra desde o início da Bíblia até o último livro do Apocalipse. E esses 2 lugares, eles existem. Não existe um terceiro lugar, como nós veremos dentro de mais alguns instantes, chamado purgatório. Também uma outra coisa que muitos creem, e não existe também, a crença na reencarnação. E uma terceira coisa que veremos ainda hoje à noite é o sono, a doutrina que é defendida por alguns hereges, o sono da alma. Então, enquanto o rico viveu e desprezou a Deus, o pobre mendigo não foi para o céu porque era pobre, mas porque ele crera em Deus. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, preste atenção que o estado intermediário é esse em que nós, quando fechamos os olhos, temos o acesso à presença de Deus. Estaremos com Deus. E aqueles que desprezaram estarão sendo levados ou se encontrarão no inferno. Queremos ainda falar sobre o aspecto que muita gente defende, muita gente crê, que é o aspecto do estado que é interpretado como estado intermediário, o purgatório. Purgatório. Essa palavra purgatório, ela tem o sentido ou significado de
expurgar os pecados, limpar os pecados. Meus irmãos, a Bíblia diz que o único meio pelo qual nós nos purificamos é através do sangue de Jesus que foi expiado na cruz do Calvário. Fora disso não há nenhum meio pelo qual o homem consiga receber o perdão dos seus pecados. Espero a sua compreensão, internauta, telespectador, mas vamos ficar devendo a continuidade desse importante estudo no nosso próximo programa. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nos seus caminhos e nas decisões que você venha tomar hoje. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Desejamos a todos um dia debaixo da proteção e sobre os cuidados do nosso Pai Celestial. E até amanhã.